Então vamos hoje falar sobre 22 pontos de defeitos que podem acontecer em um sistema com partida direta. Bom, eu vou colocar aqui o cá de cima já com a partida direta e vamos estar comentando. Vamos lá, aqui nós temos um sistema de partida direta, né? O sistema principal, aqui o sistema de comando. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos ver se melhorou. Então, o que pode acontecer quando um cliente te chama, por exemplo, e você tem um problema no sistema de partida direta? A primeira coisa que pode estar acontecendo é a falta de alimentação, né? A falta de uma das fases ou a falta de todas as fases ali no sistema. Então a gente sempre tem que medir ali entre L1 e L2, L1 L3, L2 L3, ou às vezes até entre as fases e o terra, ou entre as fases e o neutro, quando tiver, para poder ter uma certeza, né, que está tudo ok. Além de falta de fase também, o que pode ocasionar algum problema aqui no nosso sistema? Às vezes quando nós temos sistemas de bombeamento, né, de líquidos, ou sistema de compressores, a inversão das fases. E às vezes nem é culpa, né, do cliente, às vezes foi uma inversão que foi feita na rua pela concessionária. Tá? Então isso é um problema também. Dá para verificar isso daí com um sequenciador de fase? Até consegue. É um equipamento um pouco mais, vamos dizer assim, é difícil, né, encontrar na mão de um profissional, mas se ele é uma pessoa que trabalha com sistemas de bomba e sistemas de compressor, é imprescindível que ele tenha esse sistema, que ele tenha esse equipamento, né? Eu trabalhei em uma empresa chamada Cromex e lá nós tínhamos um picotador, né, do produto do plástico lá que faz um produto chamado Master Batch, e esse picotador tinha que ser passado o sequenciador de fase, porque era uma faca, tinha que rodar em um sentido só, essa faca era usada em várias máquinas, então dos procedimentos, né, para comissionamento do equipamento para ver se ele estava ok ou não, era usar esse equipamento que era o sequenciador. Tá. Outra coisa que pode acontecer, subtensão na rede. Tá? Às vezes a tensão muito abaixo do limite, pode não estar tendo condições de ligar ali a contatora. Tubulação, né, como eu falei ali em sistemas de bombeamento de água, uma tubulação pode estar entupida e pode estar forçando o motor ali, né, travando o eixo até, de repente do tipo de sujeira que entrou ali na tubulação, né, que contaminou ali o líquido e pode estar travando o motor. Então pode ser um problema mecânico também. Travamento também por rolamento, né, às vezes o rolamento oxidou, né, enferrujou ali, travou, deu algum problema nele. Então a gente sempre tem que procurar ver o eixo para ver se ele está livre, né? Se ele está rodando de forma livre. O relé térmico ou o disjuntor motor desarmado, isso daí também vai fazer com que não chegue a tensão no motor. Disjuntor de comando desarmado, né? Tripado, como se diz também. Então isso daí pode dar um problema. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui o zoom. Eu vou falar mais do comando agora. Tá aqui o disjuntor, né, bipolar aqui. Em alguns comandos, às vezes, né, nós temos aqui a fonte 220, reduzindo para uma tensão de 24 volts, ou transformador. Então também pode ser um problema aqui
né, no transformador, em suas conexões. Aqui, ó, o contato de Q1, que é o do disjuntor motor. Esse contato ele pode estar desarmado ou ele pode estar com um problema, né? Então a gente tem que armar o disjuntor e medir ali através do multímetro, né? Com o circuito desligado. Amanhã eu vou estar comentando sobre itens de segurança, né? Então uma parte interessante para a segurança é sempre trabalhar com o circuito desenergizado. Então você pode medir continuidade aqui nesse contato 13 e 14, né, que a princípio ele é aberto, um contato normalmente aberto, mas quando o disjuntor motor está acionado, esse contato se torna fechado. Bom, o que eu posso ter de problema também? O botão desliga, né, o S0, ele é um contato normalmente fechado, então sem estar pressionando o botão, ele deve dar continuidade, e ao pressionar o botão, deve ser interrompido o circuito. Então você pode testar com o seu multímetro ali em sistema sonoro e fazer esse teste. Quem mais eu tenho aqui? O botão liga, o S1, contato 13 e 14. Então também a princípio, né, você vai colocar ali os terminais da sua ponta de prova aqui. Não vai ter continuidade, não vai ter o sinal sonoro ou a resistência abaixo, né, próximo a zero. Porém, quando pressiona o botão S1, aí sim ele permite, né, a passagem da corrente elétrica aqui, e o teu multímetro vai ou emitir um sinal sonoro ou vai chegar próximo a 0 ohms. E por último aqui, a bobina. Também a gente pode colocar aqui as pontas de prova entre A1 e A2, né? Se for sistema sonoro ela vai apitar, ou então vai medir a resistência ohmica da bobina. Tá bom? Então esses são alguns dos problemas que podem estar nessa linha. E quando eu consigo ligar, mas ele não se mantém ligado. Bom, então isso daí pode ser um problema aqui na fiação, né, nesse trecho que está ligando aqui o contato da contatura K1, o 1314, que é também conhecido como contato de retenção ou contato de selo. Então como eu devo operar para medir esse contato? Com o circuito desenergizado, eu vou colocar minhas pontas de prova entre o 13 e o 14 e vou pressionar aquele botão que tem na contatura lá, um pininho geralmente, ou vou ter que colocar ali alguma chave de fenda, alguma coisa, para fazer o acionamento da contatura de forma manual. Tá? Vou estar forçando esse movimento para ver se esse contato aqui ele fecha. Volto a falar, né, e friso quantas vezes forem necessárias, com o circuito desenergizado. Tudo bem? Agora eu vou colocar aqui o circuito para vocês verem uma coisa que uma vez eu fiz para um cliente. Eu coloquei vários sinalizadores, só que a LED, tá? E aí tinha os redutores de tensão, tudo, mas eu tinha todos os pontos onde o meu cliente conseguia ver, né, uma possível falha. Então imagina que, por exemplo, eu vou ligar aqui o disjuntor bipolar. Então ele já me indicou o sinalizador 1, né, falando que eu já tenho alimentação na minha parte aqui do comando. Aqui é um sinalizador que não está aceso, porque como é um simulador, ele provavelmente não está entendendo que deveria acender. Mas na questão prática, lá no painel, ele despreza essa resistência ohmica da bobina, né, e ele também já acende. Então você consegue identificar dois possíveis problemas, né, que teria aqui a alimentação ou
a bobina do contator interrompida, tá bom? Vou estar ligando aqui o disjuntor motor, olha lá, mais 2 LEDs acenderam, um indicando que o contato do disjuntor motor fechou e o outro indicando que o botão S0 está funcionando. Eu vou pressionar o botão S0, ele vai alternar entre ligado e desligado. E por último, esse último LED aqui é o que indica se o meu botão S1 está funcionando. Ele ligou, soltei, ele vai manter ligado porque agora a corrente elétrica está passando pelo contato de K1. Certo? Então isso daí é uma forma prática de fazer com que eu faça as minhas verificações, né, de forma rápida. Isso daqui tudo era feito lá no cliente através através de um conector, tá? Esses LEDs não ficavam no painel, eles ficavam numa caixa teste, a pessoa ia, conectava, e se não estou enganado eram 17 LEDs, eram 17 pontos que ele verificava da máquina, entre fim de curso, sensor e outros lá. Então a pessoa tinha de uma maneira rápida, né, uma verificação lá para perceber uma possível falha. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma. Se quiserem, deixem mais algum comentário aí e eu vou estar encerrando por aqui, tá bom? Vamos voltar aqui. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Vou nessa, até mais, fui, tchau.